Oi, gente, tudo bem, 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 tudo bem. Como vocês estão? Como vocês estão? Eu estou muito bem, muito feliz de estar de volta. Gente, isso na minha cara não é que minha cara tá oleosa, tá bom? Isso aqui é por suor, por suor, porque tá muito calor e eu não posso ligar este meu trambolho aqui, porque senão ninguém relaxa, relaxa. Gente, eu sei que eu estou há muito tempo longe, né? Mais de um ano, não, mais de 3 anos, 3 anos. Mas eu prometo que vou fazer um vídeo, assim, explicando e tal. Deixem aqui nos comentários perguntas acerca do meu sumiço, meu desaparecimento, mas enfim. Não sei se vocês se lembram devido ao tempo, mas eu tinha uma série aqui no canal lendo Harry Potter e a Pedra Filosofal. E eu já li 3 capítulos. É uma série um pouco difícil de fazer porque, gente, os capítulos não são longos, mas pra ler em voz alta é longo. Tem uma mosca voando aqui. Gente, tô falando, tá muito difícil de gravar vídeo. Um dos motivos que eu sumi é esse, a dificuldade de gravar vídeo. Que é muito barulho, é muito calor. E eu não tenho um microfone, sabe? Eu tô sem meu ring light. Então, é um dos motivos que dificulta aí a gravação dos vídeos. Mas enfim. Os outros 3 capítulos eu leio eles em ordem. Então, os outros 3 estarão fixados no card, tá? Pra quem quiser ler não, ouvir, ver os vídeos. Se você tem interesse no livro, em PDF, em EPUB, eu tenho eles. Entre em contato comigo que eu dou um jeito de mandar pra vocês. Como eu falei, então, eu vou ler no Kindle hoje. Então, a imagem tá bem ruim, gente. Porque eu tô gravando no modo cinema pra dar uma escondida das coisas aqui atrás. Eu achei uma versão bem ruim no Kindle. Tipo, o livro tá formatado todo errado. Então, não sei se eu vou ler aqui no Kindle ou se eu vou ler num PDF que eu achei no notebook. Provavelmente vou ler nos dois. Vou mesclando. Enfim. Começando. Capítulo 4. O Guardião das Chaves. Bum. Bateram outra vez. Duda acordou assustado. Onde está o canhão? Perguntou abobado. Ouviram coisa cair atrás deles e tio Walter entrou derrapando pela sala. Trazia um rifle nas mãos. Agora sabiam o que era aquele pacote fino e comprido que ele carregava. Quem está aí? Gritou. Olha que estou armado. Silêncio. E em seguida, trau. A porta levou uma pancada tão violenta que se soltou das dobradiças e, com um baque ensurdecedor, desabou no chão. Um homem gigantesco estava parado ao portal. Tinha o rosto completamente oculto por uma juba peluda e uma barba selvagem e desgrenhada, mas dava para ver-se seus olhos, luzindo como besouros negros debaixo de todo aquele cabelo. O gigante espremeu-se para entrar no casebre, curvando-se de modo que a cabeça apenas roçou o teto. Abaixou-se, apanhou a porta e tornou a encaixá-la sem esforço no portal. O ruído da tempestade lá fora diminuiu um pouco. Ele se envirou para encarar a todos. Não poderia preparar uma xícara de chá para nós? Poderia? Não foi uma viagem fácil. E dirigiu-se ao sofá, onde Duda estava paralisado de medo. Chegue pra lá, gordão, disse o estranho.
Duda soltou um guincho e correu a se esconder atrás da mãe, que parara encolhida, aterrorizada atrás de tio Walter. Harry ergueu os olhos para a cara feroz e selvagem em sombras e viu que os olhos de besouro se enrugavam em um sorriso. A última vez que o vi, você era um bebê, disse o gigante. Você parece muito com seu pai, mas tem os olhos da sua mãe. Tio Walter fez um som estranho e rascante. Exijo que saia imediatamente, disse. O senhor invadiu minha casa. Ah, cala a boca, Dursley, seu cara de passa, disse o gigante e esticou o braço para trás do sofá, arrancando a arma das mãos de tio Walter. Vergou-a no meio como se fosse de borracha e atirou-a em um canto da sala. Tio Walter fez outro som esquisito, como um camundongo sendo pisado. Em todo caso, Harry, disse o gigante, dando as costas para os Dursley. Feliz aniversário para você. Tem uma coisa para você aqui. Talvez tenha sentado nela sem querer, mas o gosto continua bom. De um bolso interno do casaco preto, ele tirou uma caixa meio amassada. Harry abriu com os dedos trêmulos. Dentro havia um grande e pegajoso bolo de chocolate com a frase Feliz Aniversário escrita em glacê verde. Harry olhou para o gigante. Quis dizer obrigado, mas as palavras se perderam a caminho da boca. Em lugar disso, o que disse foi: Quem é você? O gigante deu uma risada abafada. É verdade, não me apresentei. Rubel Hagrid, guardião das chaves e das terras de Hogwarts. Estendeu uma mão enorme e sacudiu o braço inteiro de Harry. E que tal o chá, hein? Perguntou esfregando as mãos, esfregando as mãos, esfregando as mãos, esfregando as mãos. Eu não diria a uma pessoa mais forte. Eu não diria não a uma pessoa mais forte, se é que você me entende. Seus olhos bateram na lareira vazia em que ficara o pacote carbonizado de cereal e ele soltou uma risadinha desdenhosa. Curvou-se para a lareira. Não viram o que eles estavam fazendo, mas quando se afastou um segundo depois, havia dentro dela um clarão ribombante. O fogo estrondoso encheu todo o casebre úmido com a sua luz tremeluzente, e Harry sentiu o calor envolvê-lo como se tivesse mergulhado em um banho quente. Um banho quente, um banho quente. O gigante se recostou no sofá, que afundou um pouco sob seu peso. E começou a tirar coisas de todo gênero dos bolsos do casaco. Uma chaleira de cobre, uma embalagem amassada de salsichas, um espeto, um bule de chá, várias xícaras lascadas e uma garrafa de um líquido âmbar de que ele tomou um gole antes de começar a preparar o chá. Logo o casebre se encheu com o ruído e o cheiro de salsichas. Ninguém disse nada enquanto o gigante trabalhava, mas assim que ele empurrou as primeiras salsichas gordas e suculentas, ligeiramente queimadas do espeto, tudo se mexeu. Tio Walter disse com rispidez: Não toque em nada que ele lhe der, Duda. O gigante deu uma risadinha ameaçadora. Esse pudim de banha do seu filho não precisa mais engordar, Dursley. Não se preocupe. E passou as salsichas para Harry, que estava tão faminto e nunca provara nada tão maravilhoso. Mas ainda assim não conseguia tirar os olhos do gigante. Finalmente, como ninguém parecia disposto a explicar nada, ele disse: Me desculpe, mas continuo sem saber quem você é. O gigante tomou um grande gole de chá e limpou a boca com as costas da mão. Chame-me de Rubel, é como todos me chamam. E como lhe disse, sou
Eu sei alguma coisa. Falou. Sem matemática e outras coisas. Mas Hagrid dispensou com um abano de mão e disse: do nosso mundo, quero dizer, seu mundo, meu mundo, o mundo dos seus pais. Que mundo? Hagrid parecia prestes a explodir. Dursley, urrou ele. Tio Walter, que ficara muito pálido, murmurou alguma coisa ininteligível. Hagrid olhou para Harry, alucinado. Mas você deve saber quem foram seus pais, sua mãe e seu pai, disse. Quero dizer, eles são famosos. Você é famoso. Quê? Meu pai e minha mãe eram famosos. Você não sabe, você não sabe. Hagrid correu os dedos pelo cabelo, fixando em Harry um olhar perplexo. Você não sabe quem é? Perguntou finalmente. Tio Walter de repente encontrou a voz. Pare, ordenou. Pare agora mesmo. Eu o proíbo de contar qualquer coisa ao menino. Um homem mais corajoso do que o Dursley teria se intimidado com o olhar furioso que Hagrid lhe deu quando Hagrid falou. Cada sílaba tremia de raiva. Você nunca contou o que Dumbledore deixou escrito naquela carta para ele. Eu estava lá, eu vi Dumbledore deixar a carta a Dursley e você escondeu dele todos esses anos. Escondeu o que de mim? Perguntou Harry ansioso. Pare, eu o proíbo, gritou tio Walter em pânico. Tia Petúnia deixou escapar um grito sufocado de horror. Ah, vão tomar banho vocês dois, disse Hagrid. Harry, você é um bruxo. O casebre mergulhou em silêncio. Ouviam-se apenas o mar e o assobio do vento. Eu sou o quê? Ofegou Harry. Um bruxo, é claro. Repetiu Hagrid, recostando-se no sofá, que gemeu e afundou ainda mais. E um bruxo de primeira, eu diria. Depois que receber um pequeno treino, com uma mãe e um pai como seus, o que mais você poderia ser? E acho que já está na hora de ler a sua carta. Harry estendeu a mão e finalmente, para receber o envelope meio amarelo, endereçado em tinta verde para Sr. Harry Potter, o assoalho, casebre sobre o rochedo, o mar. Ele puxou a carta e leu. Escola de Magia e Bruxaria Hogwarts, diretor Alvo Dumbledore. Ordem de Merlin, primeira classe, grande feiticeiro, bruxo-chefe, cacique supremo, Confederação Internacional de Bruxos. Prezado Sr. Potter, temos o prazer de informar que Vossa Senhoria tem uma vaga na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Estamos anexando uma lista dos livros e equipamentos necessários. O ano letivo começa em 1º de setembro. Aguardamos sua coruja até o 31 de julho, no mais tardar. Atenciosamente, Minerva McGonagall, diretora substituta. As perguntas explodiam na cabeça de Harry, como fogos de artifício, e ele não conseguia decidir o que perguntar primeiro. Passados alguns minutos, gaguejou. O que querem dizer com estão aguardando a minha coruja? Gárgulas galopantes, isto me lembra uma coisa, disse Hagrid, batendo a mão na testa com força suficiente para derrubar um cavalo, e de outro bolso interno do casaco tirou uma coruja de verdade, viva, meio arrepiada, uma longa pena e um rolo de pergaminho. Com a língua entre os dentes, ele rabiscou um bilhete que Harry pôde ler de cabeça para baixo. Prezado Sr. Dumbledore, entreguei a carta a Harry. Vou levá-lo amanhã para comprar o material. O tempo está horrível. Espero que o senhor esteja bem. Hagrid. Hagrid enrolou o pergaminho, entregou a coruja que o prendeu no bico. Depois ele foi até a porta e lançou a ave na tempestade. Quando voltou, sentou-se como se aquilo fosse tão normal quanto pegar o telefone. Harry percebeu que sua boca se abrira e fechou rapidamente. Onde é que eu estava? Disse Hagrid.
Você sabia? Perguntou Harry. Você sabia que sou um bruxo? Sabia, guinchou tia Petúnia de repente. Sabia. Claro que sabíamos. Como poderia não ser? A maldita da minha irmã sendo que era. Ah, ela recebeu uma carta igual a essa e desapareceu. Foi para aquela escola. E voltava para casa nas férias com os bolsos cheios de ovos de sapo, transformando xícaras em ratos. Eu era a única que a via como ela era, um aborto da natureza. Mas para minha mãe e meu pai, não. Era Lilian isso e Lilian aquilo. Tinha orgulho de ter uma bruxa na família. Ela parou para suspirar profundamente e aí continuou seu discurso. Parecia que estava querendo dizer aquilo havia anos. Então ela conheceu Potter na escola e eles saíram de casa, casaram e tiveram você. E é claro que eu sabia que você ia ser igual, esquisito, anormal. Então ela vai e me faz o favor de se explodir e nos deixar entalados com você. Harry ficara muito branco assim que encontrou a voz. Disse: se explodir, você me disse que eles morreram num acidente de carro. Acidente de carro, rugiu Hagrid, erguendo-se com tanta raiva que os Dursley voltaram correndo para o canto da sala. Como é que um acidente de carro poderia matar Lilian e Tiago Potter? Isto é um absurdo, um escândalo. E Harry Potter não conhecer a própria história, quando qualquer garoto no nosso mundo conhece o nome dele. Mas por quê? O que aconteceu? Perguntou Harry ansioso. A raiva desapareceu do rosto de Hagrid. Ele pareceu repentinamente aflito. Eu nunca esperei isso, disse numa voz contida e preocupada. Eu não fazia ideia do quanto você desconhecia. Quando Dumbledore me disse que eu poderia ter problemas para encontrá-lo. Harry, não sei se sou a pessoa certa para lhe contar, mas alguém tem de contar. Você não pode viajar para Hogwarts sem saber. Ele lançou um olhar feio aos Dursley. Bom, é melhor você saber o que eu puder lhe contar, mas não posso lhe contar tudo. É um grande mistério, algumas partes. Ele se sentou, fitou o fogo durante alguns segundos e então falou. Começa, eu acho, com uma pessoa chamada, mas é incrível, você não sabe o nome dele. Todo mundo no nosso mundo sabe. Quem? Bom, não gosto de dizer o nome dele se puder evitar. Ninguém gosta. Por que não? Gárgulas vorazes, Harry. As pessoas ainda estão apavoradas. Droga, como é difícil. Olha, havia um bruxo que virou mal. Tão mal quanto alguém pode virar. Pior do que o pior. O nome dele era. Hagrid engoliu em seco, mas não conseguiu dizer nada. E se você escrevesse? Sugeriu Harry. Não, eu não sei soletrar o nome dele. Está bem. Eu tô muito suada. Não sei soletrar o nome dele. Está bem. Voldemort. Harry estremeceu. Não me faça repetir. Em todo caso, esse bruxo, faz uns 20 anos agora, começou a procurar seguidores. E conseguiu alguns por medo, outros porque queria ter um pouco do poder dele. Sim, porque ele estava ficando poderoso. Dias funestos, Harry. Ninguém sabia em quem confiar. Ninguém se atrevia a ficar amigo de bruxas ou bruxos desconhecidos. Coisas horríveis aconteciam. Ele estava tomando poder. E claro que algumas pessoas se opuseram a ele e ele as matou. Terrível. Um dos únicos lugares seguros que restaram foi Hogwarts. Acho que Dumbledore era o único de quem você sabe quem tinha medo. Não ousou se apoderar da escola. Não no começo, pelo menos. Ora, seu pai e sua mãe eram os melhores bruxos que eu já conheci. Primeiros alunos em Hogwarts no seu tempo. Suponho que o mistério era porque você sabe quem nunca tentou convencer os dois a se aliar a ele antes. Provavelmente sabiam que eram muito chegados a Dumbledore para querer alguma coisa com o lado das trevas. Talvez ele achasse que podia convencê-los. Talvez quisesse tirar os dois do caminho. Só o que sabemos é que ele apareceu na vila em que
Um monte de baboseiras antigas, disse tio Walter. Harry se assustou, quase esquecera que os Dursley estavam ali. Tio Walter, sem dúvida, tinha recuperado a coragem. Olhava ameaçador para Hagrid e tinha os punhos fechados. Agora, ouça aqui, moleque. Aceito que você seja meio estranho. Provavelmente nada que uma boa surra não possa ter curado. E quanto aos seus pais, bem, eles eram excêntricos. Não há como negar. E o mundo está melhor sem eles. Receberam o que mereciam por se meter com essa gente, dadas bruxarias. Foi o que previ. Sempre soube que iam acabar mal. Mas naquele instante, Hagrid ergueu-se de um salto do sofá e puxou o guarda-chuva cor-de-rosa arrebentado de dentro do casaco. Apontou-o como uma espada para tio Walter e disse: Estou lhe avisando, Dursley. Estou lhe avisando. Nem mais uma palavra. Ameaçado de ser furado pela ponta de um guarda-chuva por um gigante barbudo, a coragem de tio Walter fraquejou outra vez. Ele se achatou contra a parede e ficou em silêncio. Assim está melhor, disse Hagrid, arquejando e tornando-se sentar no sofá, que dessa vez afundou de vez até o chão. Harry, nesse meio tempo, continuava a ter perguntas e a fazer centenas delas. Mas o que aconteceu ao voo? Desculpe, quero dizer, você sabe quem? Boa pergunta, Harry. Desapareceu, sumiu, na mesma noite em que tentou matar você. O que faz você ainda mais famoso. É o maior mistério. Entende? Ele estava ficando cada dia mais poderoso. Por que foi embora? Tem quem diga que ele morreu. Besteira, na minha opinião. Não sei se ainda tinha humanidade suficiente para morrer. Tem quem diga que ainda está lá fora esperando ou coisa parecida, mas não acredito. Gente que estava do lado dele voltou para o nosso. Uns pareciam que estavam saindo de uma espécie de transe. Acho que não teriam feito isso se ele fosse voltar. A maioria de nós acha que ele ainda anda por aí, mas perdeu os poderes. Está fraco demais para continuar, porque alguma coisa em você acabou com ele. Harry, aconteceu alguma coisa naquela noite com que ele não estava contando. Eu não sei o que foi, ninguém sabe, mas alguma coisa em você o aleijou, para valer. Hagrid fitou Harry com calor e respeito, iluminando seus olhos. Mas Harry, ao invés de se sentir contente e orgulhoso, teve a certeza de que tinha havido um terrível engano. Bruxo? Ele? Como era possível passar a vida dominado por Duda e infernizado pela tia Petúnia e tio Walter? Se era realmente um bruxo, porque ele não tinha se transformado em sapo toda vez que tentaram prendê-lo no armário. Se uma vez derrotaram o maior feiticeiro do mundo, como é que Duda sempre pudera chutá-lo para cá e para lá, como se fosse uma bola de futebol? Rubel, disse calmo, acho que você deve ter cometido um engano. Acho que não posso ser um bruxo. Para sua surpresa, Hagrid deu uma risadinha abafada. Não é um bruxo, hein? Nunca fez nada acontecer quando estava apavorado ou zangado? Harry olhou para o fogo. Pensando bem, cada coisa estranha que deixara os seus tios furiosos tinha acontecido com ele. Quando Harry estava perturbado ou com raiva, perseguido pela turma de Duda, pusera-se de repente fora do seu alcance, receoso de ir para a escola com aquele corte ridículo, conseguira fazer os cabelos crescerem de novo. E da última vez que Duda batera nele, não fora a forra sem perceber o que estava fazendo isso? Não mandara uma cobra atacá-lo? Gente, perdão, esse PDF tem umas coisas que tá estranhas, por isso que eu tô lendo meio assim. Mas tá acabando. Harry olhou para Hagrid sorrindo e viu que ele ria abertamente para ele. Viu? Disse Hagrid. Harry Potter não é bruxo? Espere, você vai ser famoso em Hogwarts. Mas tio Walter não ia ceder sem brigar. Eu não já disse que ele não vai? Sibilou. Ele vai para a escola secundária local e vai me agradecer por isso. Li aquelas cartas e dizem que ele precisa de um monte de lixo, livros de feitiços, varinhas mágicas e...
Se ele quiser ir, um trouxão como você não pode impedir, resmungou Hagrid raivoso. Impedir o filho de Lilian e Tiago Potter de ir para Hogwarts? Você enlouqueceu? Ele está inscrito desde que nasceu. Tô suando muito, meu Deus do céu. Vai frequentar a melhor escola de bruxos e bruxedos do mundo. 7 anos lá e ele nem vai se reconhecer. Vai estudar com garotos igual a ele, pra variar, e vai estudar com o maior mestre de Hogwarts que Hogwarts já teve, Alvo Dumbledore. Não vou pagar a nenhum velho biruta e pateta para ensiná-la a fazer mágicas, gritou tio Walter. Mas ele finalmente fora longe demais. Hagrid agarrou o guarda-chuva e girou por cima da cabeça. Nunca, trovejou. Em sua